que tem tudo a ver. Tu falou que tu é embaixatriz do Lixo Zero e tu falou na ecopsicologia, certo? Uhum. Então, explica um pouco aí o que é o Instituto e qual a relação assim que tu enxerga, o porquê, porque eu já consultei com a Joelma e eu tô mais ligado assim, né, mas traz também um pouco disso assim, dessa Sim. parada de ecopsicologia com o espaço que tu tem lá, né, porque é isso, né, Uhum. com a questão do Lixo Zero e também contar um pouquinho aí o que é esse projeto, né? Sim. Então, por isso que eu falo que como eu me resumo, né? Porque não dá para não me resumir como uma função de psicóloga, por exemplo. Uhum. Porque ser psicólogo não é só se formar. Eu acho que não é ter feito a faculdade de psicologia. E eu fui fazer a faculdade de psicologia ainda sendo gestora de empresa. Então, eu fiquei 2 anos sendo gestora de empresa, fazendo psicologia, fazendo uma transição de carreira e entendendo que, cara, poderia ser muito melhor se as pessoas olhassem para tudo isso com o olhar da psicologia, né? E, enfim, aí em 2015 eu saí da empresa, ainda estava fazendo. Eu fui fazer psicologia, gente, com 35 anos. Tá. Então, depois vocês fazem a conta, já vão saber a quantidade eu tenho. Só nas contas, até o final, vocês calculam a minha idade. Então, aos 35 anos, eu fui fazer a faculdade de psicologia, certo? Me formei aos 40 anos. Então, beleza. Faz 6 anos que eu estou formada. Tá, Só para ficar fácil a conta. saquei. Né? E por isso que eu falo que psicologia é a minha mais nova profissão. Porque eu tenho 16 anos de experiência em gestão, né? E 6 anos de experiência em psicologia. Só que o que me fez ter essa visão da ecopsicologia, ser uma crítica da psicologia, né? Querer uma psicologia diferente, é ter sido gestora de empresa. E é ter vivido coisas intensas, como uma gravidez na adolescência, galgar de ser faxineira, ir até uma gerência de uma empresa de grande porte. Então, fazer tudo isso fez com que eu olhasse e falasse, peraí, a psicologia é muito mais que um atendimento clínico. Né? A psicologia ela é muito mais, tem que ser muito mais que você trabalhar da doença. Eu não me conformo em ter que achar, como eu não me conformava lá de você não pensar em, você ter que pensar só depois na reclamação de cliente, né? Você não pensar no defeito zero ou não pensar no lixo zero, você não pensar no problema de saúde mental zero. Por quê? Porque eu tenho que torcer, vamos pensar radicalmente mesmo. Eu tenho que torcer para a pessoa ter um problema de saúde mental para me procurar e eu receber minha grana? Não. Cara, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Se é uma formação de saúde, Uhum. e se a gente olha para uma crítica mesmo à psicologia, se a gente olha para os órgãos públicos, se a gente olha para a psicologia, ainda é muito elitizada. Quem é que consegue pagar uma boa consulta de um tratamento psicológico real? Uhum. Quem consegue? Uhum. Se a gente pensar que a grande maioria vai ganhar um salário mínimo, 1,5 salários, 2 salários, e aí uma boa consulta bem feita, um bom tratamento bem legal, tal, você vai gastar mais da metade do seu salário? Faz sentido? Nem um pouco. Na minha cabeça, não. Uhum. Então, isso me pegou também. Porque daí eu já entrei para fazer psicologia sendo uma pessoa muito crítica e já tinha vivido toda essa O loucura. ideal é que as pessoas não precisem, né? Que as pessoas consigam lidar, né? Sim. E chegar num ponto. Em algum momento a gente vai precisar, mas que não seja toda hora. Então, a psicologia, ela precisa ser trabalhada num outro formato, né? E foi aí que dentro da faculdade, né, já com esse olhar, já com esse meu perfil, eu fui fazer, porque assim, dentro da faculdade de psicologia, você escolhe algumas especializações Uhum. para você fazer o último ano, tipo uma residência, né? E aí, você escolhe 3 frentes. Uma é abordagem, que você vai clinicar, que é como você olha o ser humano, como você faz o acolhimento, a abordagem, que a grande maioria conhece. Vamos falar de psicologia? Eu adoro. A grande maioria conhece o quê? O que você conhece mais de psicologia? Não fala a minha, porque você já sabe. Hein, Cauê? Eu. É mais comum para você. É aquela que tu chega na terapeuta ali, ou no terapeuta, que tu fica sentado numa mesa e ele fica do outro lado da mesa
E aí ele fica te fazendo umas perguntas ali e eu, pelo menos, não fico... E você, Caio? Não, eu já tive umas experiências mais diferentes, porque eu saía trocar uma ideia caminhando na rua, tá ligado? Conversando com o meu psicólogo. A gente às vezes ia dar a volta na quadra da escola, assim. Que legal. Ficava andando em volta da quadra e trocando uma ideia, porque ele realmente achava isso. Que não necessariamente a gente precisa estar ali, porque ele também era professor na escola. Então ele dizia que não necessariamente ele precisava que a aula dele fosse tão chata assim e monótona, entende? Então ele fazia uns bagulho muito aleatório. Um dia ele era professor de música, ele mora aqui em Gramado. Um dia a gente foi ensaiar pra banda e ele simplesmente abriu os portões da escola e disse: vamos, a gente vai tocar na rua, caminhando na rua. E era desse tipo assim as aulas dele. Isso já é uma psicologia mais ativa, né? Mas a grande maioria conhece exatamente essa psicologia clínica e vem psicanálise, não sou nada contra, tá? Essas abordagens. Mas a gente tem um site terapêutico. Precisa ter um espaço terapêutico para se fazer a terapia, enfim. Né? Esse é o padrão da psicologia. É a mais comum e o padrão. E aí, dentro disso, tem várias abordagens. E aí, eu já, fora da casinha, fui para aquela fora do padrão, que é o plantão psicológico. Que eu ia te perguntar também. Porque o plantão psicológico, ele trabalha o quê? Urgências e emergências psicológicas. E por que eu fui? Porque quando você pensa em urgência e emergência, você pensa em desastres. Desastres naturais, coisas que acontecem do nada. E aí, quando você pensa em desastres, coisas naturais, você pensa em trauma. Você não esperava, bateu, e aí? E aí é naquele momento que a pessoa precisa, ou aquilo fica, como que a gente faz com que isso não vire uma patologia? Como que a gente pode contribuir isso? E aí eu fiz, uma dessas residências, eu fiz em plantão psicológico. E, sendo bem doida mesmo, em vez de eu fazer dentro de uma clínica, eu fui fazer dentro de um pronto atendimento no SUS. Por quê? Porque eu queria entender como é estar num plantão, né? Em urgências e emergências mesmo. E foi uma experiência que eu vou falar para vocês, assim, incrível. Por quê? Porque você não precisa de um espaço terapêutico. Você precisa entrar a gente fala assim, eu entro em postura terapêutica, né? E dentro de um SUS e de um pronto atendimento, que é onde vem as urgências e emergências, você como psicólogo, você faz dali um espaço de acolhimento absurdo. Nesse período, e depois eu fiz um outro projeto, depois de formada, que é esse projeto de humanização, que é por isso que eu estou aqui em São Chico também, né? Que eu tenho um projeto de humanização. Eu também fiz a implantação de humanização dentro de alguns lugares lá na cidade de Mairim, que, né, inclusive, né, nesse pronto atendimento por um período, né, um projeto. Então, estar lá, a gente acolhia mais os funcionários do que a própria população. Mas dentro do que a gente acolhia dessa população, eu falo para você que 97% do que chega num pronto atendimento é um problema de questões emocionais. Aí você fala, como assim? Bati o carro. Aí você começa a conversar com o cara, foi lá porque bateu o carro. Quebrou a perna, acidente, foi lá, bateu. Mas o que aconteceu? Né? Você tá ali no plantão. E o psicólogo vai acolher ele dentro da psicologia, né? Mas então, né, o que aconteceu? Eu tava nervoso. Porque eu briguei. Porque eu tô trabalhando demais e aí dormi. Percebe o que tem por trás de tudo, gente. Por trás. E ali eu comecei a olhar e falei, caraca, é muito além do que a gente enxerga. Muito além. E pessoas ali virarem para mim e também, gente, 90 e poucos % do que bate dentro de um pronto atendimento são pessoas idosas também. Sério mesmo? Sim, sim. Se você pensar num hospital, se você entrar aqui no hospital, você vai ver. Faz uma conta, sempre vai estar mais idoso.
Mas eu digo não, mais nessa questão de plantão, assim, coisas Também, urgentes sim, também. sim. Caraca, também. que loucura. É o que chega lá, né? É o que chega. Uhum. Porque um pronto atendimento vai entrar ali primeiro. E aí, quando a gente fala de urgências e emergências, eu acho que é interessante isso, para a gente pensar um pouquinho na psicologia também, né? Urgência e emergência o que é urgente? Urgente, tá saindo sangue, mas dá para conter aqui. Esse aqui, preciso reviver ele. E esse é emergente. Né? Psicologia é a mesma coisa, se você pensar em plantão psicológico. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa me procura e eu falo assim, tá, deixa eu converso um pouco com a pessoa. É urgente, emergente, como que é? Ah, eu não tô aguentando, porque eu tô assim, tô surtando, não sei o quê. Eu já entendo se é urgente, se eu consigo, né? Ou se é emergente, se eu tenho que encaixar, se a pessoa tá ali, a gente tá com um problema de possibilidade de suicídio ou algo do tipo. Né? Então, trabalha neste momento. Né? E dentro de um pronto atendimento, são inúmeras situações. Então, eu vivi situações de fazer acolhimento de uma pessoa que estava, por exemplo, surtada de uma síndrome das pernas inquietas. Nunca ouvi falar da síndrome das pernas. Eu vou trazer vários conhecimentos para você Eu hoje. não tô ligado nisso aí. Você já conhece alguém que fica assim, ó? Eu? Tá ali, ó, eu tô olhando ele aqui agora, ó. É? Bem que eu não tô na câmera, né? Pois então. A hora que tu falou síndrome da perna inquieta, eu olhei pro Thames assim, eu digo, Tá lá Thames, tá ali, ó. balançando. Tá ali, ó. Pois é. Nervoso. Existe isso, né? Que a gente, tô meio ansioso, dou uma balançadinha. Pode ver, os ansiosinhos dão umas balançadinhas no pé e fica ali, dá umas mexidinhas no corpo. Não, né? eu tô aqui na cadeira aqui assim, balançando a cadeira, é ansioso, né? E assim, normal, tá, gente? Isso é natural. Só que existe um limite que vai. E existem pessoas que têm isso muito grave. E que realmente essa síndrome, que daí é uma síndrome, eu não tenho as minhas pernas inquietas, ou eu tô ansioso, então eu fico. Por exemplo, ele deve estar lá angustiado, querendo falar, participar. Né? E aí você fica assim, você fica agitado, é outra coisa, né? E aí lógico, você fica inquieto e aparece a perna inquieta, a mão inquieta, a cabeça inquieta, o olho inquieto, tudo inquieto, né? A cadeira inquieta. No caso da síndrome das pernas inquietas, realmente a pessoa tem essa síndrome, né? Ela fica o tempo todo mexendo as pernas e quando entra numa crise, a pessoa tava o corpo inteiro. Caraca. E catatônica, ela não falava. E aí, como que foi esse acolhimento, por exemplo? Simplesmente eu só falava, né? Olha, eles vão dar uma injeção, lá. E a pessoa conversava comigo pelos olhos. Então, assim, quando eu comecei a entender o que ela estava querendo me dizer, e ali você começa a falar, aconteceu alguma coisa para ela estar assim. Porque nada é do nada. Quando a gente pensa na psicologia, pensa numa crise de pânico, numa crise de uma síndrome, nada é do nada. Ela tá em crise, ela tá em surto, alguma coisa levou ela para esse surto. E, enfim, né, ali eu percebi que toda vez que o marido tentava chegar próximo, tinha muita agitação. Então, assim, você começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo, mesmo a pessoa não conseguindo falar, mesmo aquilo não expressando. Então, assim, dentro desse processo de um PA, eu comecei a entender uma psicologia diferente, falar, é essa psicologia que a gente tem que fazer. É nesses lugares que a gente tem que estar. Porque eu acolhi médicos do PA de chorar e falar, não tô aguentando mais, faz 3 meses que eu tô longe da minha família, eu não tô recebendo porque a gente tava lá com um problema que a prefeitura não tava pagando os médicos que estavam lá. Mas então em muitos lugares, não é diferente de muitos lugares do Brasil. E aí a gente pensa assim, o cara atende mal, né? E aí trazendo um pouco desse olhar humano mesmo, né? Aquela pessoa dentro da unidade de saúde me distratou, né? E aí, quando a gente está falando de humanização, a gente olha e fala assim, ninguém vai destratar alguém do nada. Ela não está bem com ela mesma. Quando você faz esse entendimento, você fala assim, não tem nada a ver comigo. A gente tem que estar bem para entender que não é com a gente, né? Sim. E, lógico, a gente não merece ser destratado, mas ninguém vai fazer isso de graça. E fala muito mais dela do que da gente mesmo. Né? Uhum. Então, quando eu falei assim, gente, é isso. A psicologia, para mim, é isso. E aí eu comecei a buscar formas de trabalhar com uma psicologia, primeiro, para todos, né?
Então, eu fui para 2 congressos e levei essa ideia do plantão psicológico dentro do SUS. Né? O SUS ter um plantonista, um psicólogo plantonista dentro de um hospital e dentro, não como hospitalar, mas dentro de uma urgência e emergência. Por quê? Porque quando o que a gente tem, por exemplo, no CAPS, o CAPS já é o final, cara. O CAPS a pessoa já está com patologia, a pessoa está tendo que tomar medicação, ela já é psiquiatria. Né? Então, assim, para que deixar chegar nesse nível se a gente consegue sanar algumas questões, né, numa urgência e emergência?